Olá, amigos, tudo bem? Bem, estamos aqui então para passarmos mais uma mensagem do nosso irmão Emmanuel, através de Chico Xavier, no livro, né? Encontro Marcado. Essa informação, essa mensagem, se encontra na página de número 10 e fala sobre o divórcio, né? Ante o divórcio. Lar e divórcio. Vamos lá. Toda perturbação no lar, justando-lhe a viagem no tempo, tem causa específica, qual acontece ao comboio quando estaca indebitamente ou descarrila. É imperioso angariar a proteção devida para que o carro doméstico prossiga adiante. Ele está dando uma comparação aqui, né? Como a gente está dentro de um transporte, coisa e tal, de algum problema nós temos que resolver para que prossiga a viagem. Ele está dando um exemplo aqui, um comparativo. Ele continua. No transporte caseiro, aparentemente ancorado na estação do cotidiano, e, abre parênteses, né? E dizemos, aparentemente, porque a máquina familiar está em movimento e transformação incessante. Fecha parênteses. E ele continua. Quase todos os acidentes se verificam pela evidência de falhas diminutivas que, em se repetindo indefinidamente, estabelecem, por fim, o desastre espetacular. Ou seja, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Não é isso? O copo d'água só transborda com a última gota. Ou seja, então temos que tomar cuidado para não deixar, né, que se repitam por muitas vezes o mesmo erro. Não é verdade? Porque um dia o negócio vai explodir, conforme ele fala aqui. Não é verdade? E ele continua. Essas falhas, no entanto, nascem do comportamento dos mais interessados na sustentação do veículo, ou propriamente do marido e da mulher, chamados pela ação da vida a regenerar o passado ou a construir o futuro, pelas possibilidades da reencarnação no presente. Falhas essas quase se manifestam de pequeno desequilíbrio até que se desencadeie o desequilíbrio maior. Vocês estão vendo? Então as coisas começam pequenas, né? Então ele está chamando a nossa atenção, nos mostrando o motivo pelo qual muitos relacionamentos, né, muitas uniões se desfazem, porque nós não prestamos atenção nisso e podemos cuidar desde o início. É como a plantinha, né? Ela começa a entortar, você dá um jeitinho nela, ela melhora. Muda de posição a planta, né? Para que ela não continue torta, procurando o sol. Então é a mesma coisa no relacionamento. Quando, né, um não quer, dois não brigam. Essa que é a verdade. Então se tiver um zelando para cuidar, para que esse casamento continue, com certeza vai conseguir ter um grande sucesso. E ele continua aqui. Aqui. Nesse sentido, vemos cônjuges que transfigurem conforto em excesso de luxo e dinheiro, desfazendo o matrimônio em facilidades loucas, como se afoga uma planta por excesso de adubo. E observamos aqueles outros que sufocam por abuso da sovinice. Notamos os que arrasam a união conjugal em festas sociais permanentes e assinalamos os que as destroem por demasia de solidão. Encontramos os campeões da teimosia que acabam com a paz em família, manejando atitudes
do contra-sistemático, diante de tudo e de todos, e evidenciamos os que exterminam pelo silêncio culposo. À frente do mal. Bem, gente, então o que acontece? Ele está botando aqui, mostrando que tem uns que negligenciam, relaxam, e outros que pioram a situação. Quando ele fala ali do luxo, do dinheiro, né? No início dessa informação, que as pessoas vão se entregando a querer mais, e acaba se enrolando, querendo adquirir coisas que fica impossível de adquirir, e daí começam os problemas, né? Tem aqueles que cuidam, aqueles que querem sempre fazer festas, exagerando, né? Esse meio social e coisa e tal, sufocando, enquanto o outro se afasta demasiadamente e não quer participar de nada. Então, gente, tudo tem que ter equilíbrio. E ele continua aqui, vamos lá. Surpreendemos os fanáticos de limpeza, principalmente muitas das nossas irmãs, as mulheres. Quer dizer, a maioria das mulheres são assim, né? Quer dizer, maioria não, desculpe. Comparando aos homens, as mulheres estão em maior número. Tem homem que também tem mania de higiene, de limpeza, enche o saco. Mas geralmente são as mulheres, né? Em maior número, por assim dizer. Ele continua aqui. As mulheres, quando se fazem mártires de vassouras e enceradeira, despertas a arruinar o acordo geral, em razão de leve cisco nos móveis. E somos defrontados pelos que primam no vício de enlamear a casa, desprezando a higiene. Vocês estão vendo? Uma é fanática por limpeza e outra é exatamente o oposto. Não faz nada para cooperar, ainda prejudica o trabalho, né? O equilíbrio. Pois é. E ele continua aqui. Equilíbrio e respeito mútuo são as bases do trabalho de quanto se propõe a garantir a felicidade conjugal. Claro, se a pessoa quer uma felicidade conjugal, né, tem que procurar o quê? O equilíbrio e respeito. Agora, quando não quer, aí é outro problema. Não é verdade? Mas para garantir, precisa de sim ter equilíbrio e respeito. Ele continua. De vez que, repitamos, o lar é semelhante ao comboio em que filhos, parentes, tutores e afeiçoados são passageiros. Então, meu amigo, todos que pertencem àquele lar têm sua parte e sua obrigação, né? Fazer o possível para que a felicidade fique ali naquela casa. Faça isso por você, pelos seus parentes. E ele continua. Alguém perguntará como situaremos o divórcio nessas comparações. A nosso ver, é deixar a locomotiva e seus anexos. Claro, né? A pessoa se divorcia, se afasta e vai largar tudo. E ele continua. Quem responde pela iniciativa da separação, de certo que larga todo esse instrumental de serviço à própria sorte, e cada consciência é responsável por si. Tá vendo? Então ele não está condenando, mas a tua consciência responde por si. O que você achar que deve fazer, faça. É contigo mesmo. Não está aqui dizendo que deve fazer isso ou não deve. E ele continua. Não ignoramos que o trem caseiro corre nos trilhos da existência terrestre com autorização e administração das leis orgânicas da providência divina. E, sendo assim, o divórcio, expressando distância ou abandono de compromisso, é decisão lastimável, conquanto às vezes necessária, com raízes na responsabilidade do esposo ou da esposa, que a rigor, no caso, exerce a função de chefe e maquinista. Ponto. Bem, gente, então ele está falando aqui, quando necessário, mas é lamentável, né? Porque eu atualmente me encontro separado, coisa e tal, mas no meu caso não teve jeito, foi necessário, não tem outro jeito, não foi culpa minha, não foi culpa da minha parceira, foi culpa dos dois, eu acredito eu, por falta de experiência, por falta de uma porção de coisas. Foram muitas coisas. Mas enfim, então, gente, quando o casal vê que não há a menor possibilidade de se manter,
né, a manter a união, que deve separar. Não pode haver uma coisa mais grave, né? Agressões, ou verbais ou físicas, né? Falta de respeito. As crianças estão vendo esse ambiente desequilibrado, vão crescer crianças também com problemas, que não saberão lidar com a família deles, porque não sabem, não aprenderam, né? Viram dois pais desequilibrados, vai ser um filho desequilibrado, provavelmente. A possibilidade é muito maior do que ele venha a ser uma pessoa responsável, ok? Então vamos cuidar disso com muito carinho. E fica aqui mais uma informação desse nosso irmão, Emmanuel, ok? Até a próxima, tchau. Não esqueçam de se inscreverem e dar o like para cooperar com o nosso canal.